Nossa história começa com um sonho e muita coragem. O sonho de ver uma região da cidade alcançada por Jesus. Uma igreja que pudesse fazer a diferença na sociedade. E a coragem de obedecer ao grande comissionamento de Cristo. A IBB se tornou uma igreja em 1959, através de pequenas reuniões nas casas. A nossa história começou bem antes. Em 1950, um pequeno grupo de irmãos e irmãs, membros da primeira Igreja Batista de Curitiba, foram desafiados a implantar um trabalho evangelístico no bairro Bacaxiri. Não havia estrutura nem membros, apenas o desejo de fazer Jesus ser conhecido e adorado naquele lugar. A minha mãe conheceu o missionário Aben Oliver em Paranaguá, e nós moramos no bairro do Bacaxiri. E um dia o missionário Aben Oliver chegou na nossa casa, convidando a minha mãe, Jamile Caruta da Silva, para começar um trabalho com crianças na igreja. E ela aceitou prontamente. Começou humildemente, mas logo o povo gostava muito da escola dominical e que Deus vos abençoe ricamente, algo do meu coração. E assim foi o início da congregação batista do Bacaxiri. Apesar das dificuldades da época e da escassez de recurso, aquele grupo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho da Verdade com muito amor por cada vida, foram somando mais e mais membros e evidenciando famílias sendo transformadas pela graça de Deus. A nossa família chegou aqui em Curitiba em 1968. No primeiro domingo, nós viemos procurar a Igreja Batista do bairro, encontramos a Igreja Batista do Bacaxiri e nunca mais deixamos de estar presente na Igreja Batista do Bacaxiri. A Igreja Batista faz parte da nossa história como família e da minha história como pessoa. Fomos diretores da escola bíblica, junto com o Jarbas. Nos domingos à tarde, nós íamos de carro com a Neuzi e um grupo de moças para a Vila Guarani. E lá nós fazíamos cultos com as crianças, passávamos a tarde trabalhando, cuidando das crianças, contando histórias. Eram momentos felizes. Perseverante no propósito? Após 9 anos, nasce uma nova igreja, a Igreja Batista do Bacaxiri, um lugar de fé, esperança e amor. A IBB sempre foi muito ativa e viva. Se envolvia com a comunidade através de projetos missionários e assistência nas áreas de saúde, educação e lazer. Seus pastores e membros deixaram marcas de fidelidade e fé, sempre crendo que Deus poderia fazer coisas grandiosas e extraordinárias. Primeiro eu queria agradecer de coração o fato de vocês estarem aqui essa noite comigo. É uma noite muito especial. Pastor Avelino é meu segundo pai e tenho uma consideração muito grande com ele. Foi quem me enviou para Curitiba. Eu saí com 21 anos de idade, foi quando meu pai me autorizou a sair da roça para estudar. Aí fui para Cianorte. Aí foi quando o pastor Avelino assumiu em 66 a Igreja Batista em Cianorte e ele me enviou para o Instituto Bíblico Abedite, aqui em Curitiba. Foi quando tudo se iniciou e marcou muito a minha vida e tenho a agradecer muito o pastor Avelino e a família, os filhos Daniel, Samuel, o Ruth e a Aninha, que eu considero como meus irmãos também. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Amém? Em 1988, a igreja passa por um processo de sucessão pastoral. O sonho era encontrar um pastor bíblico de visão que pudesse levar aquela igreja a crescer em graça e em relevância. Um jovem pastor que estava nos Estados Unidos fazendo doutorado é indicado. Não foi fácil a comissão apresentar o nome dele, porque ele era muito
era pouco conhecido na igreja, só alguns jovens que frequentavam lá a primeira igreja, ele foi presidente da mocidade de lá, e a gente conhecia o Silvado apenas por esse detalhe. Quando eu estava na convenção em Brasília, encontrei o pastor Samuel Mitch e a gente estava comentando com ele sobre a comissão de escolha do novo pastor, e ele é que deu apoio, o reforço para que realmente a gente convidasse o pastor Silvado para vir à nossa igreja. E ao longo desses anos a igreja realmente, sob a liderança dele, cresceu muito, e pela inspiração e pela ousadia e pela dedicação dele nos caminhos do Senhor e conduzindo a sua igreja. Com o passar dos anos, a IBB foi crescendo, construindo e expandindo, até que foi necessário a realização de 4 cultos por domingo, o que os levou a um novo desafio. Um local para comportar não somente os membros, mas uma estrutura que fosse do tamanho de um grande sonho. Nossa igreja Batista do Bacaxiri, ali na Gago Coutinho, ela chegou uma época que ela cresceu muito com a vinda do pastor Roberto Silvado. Então tínhamos 2 cultos pela manhã e 2 cultos à noite, e não havia mais espaço. Aí começaram a procurar um imóvel que coubesse mais pessoas, e aí foi um desafio muito grande que encontraram. Mas o mais importante foi a forma com que isso aqui foi adquirido. Realmente nós não tínhamos dinheiro para a aquisição. Foi dado os 2 prédios ali na Gago Coutinho, mas já não tinha mais condições da gente ficar ali. Após muitos milagres e ofertas expressivas e sacrificiais de cada membro, a IBB passou a ter um novo endereço, Rua Amazonas de Souza Azevedo 134. Um lugar enorme para a época, mas cada metro quadrado era uma expressão de dedicação e fé em um futuro no qual Deus cumpriria sua obra. E lembro bem quando a gente deu a propriedade, mais 750 mil, que foi arrecadado entre os irmãos. Nós tínhamos que dar um sinal de 40 mil reais. Numa semana foi arrecadado isso entre os irmãos para dar o sinal de negócio. Depois assumimos um compromisso de 50 meses e a igreja cumpriu, e foi uma prova assim de que o coração dos membros estavam realmente na obra do Senhor. A gente vai aprendendo pela fé, né? Porque pela fé quanta coisa que a gente consegue. Mas a igreja toda ficou muito feliz, foi um desafio grande alcançado a compra desse imóvel. Nosso coração se enche de alegria ao olharmos a história da IBB, porque sabemos que muitas pessoas se doaram, amaram a Jesus, sonharam e desejaram uma igreja forte, que pregasse o Evangelho de Jesus com seriedade, com muito amor e compaixão ao próximo. Com a graça de Deus, chegamos aonde estamos hoje. Hoje somos uma família de aproximadamente 4.000 pessoas, uma igreja acolhedora que vive para promover a transformação integral de vidas. Aqui você pode se sentir em casa, porque nós temos espaço para todas as gerações. Por meio de uma rede contínua de cuidado, nossa família está presente em Curitiba e em toda a região metropolitana, divididos em pequenos grupos multiplicadores, levando amor, graça e paz de Jesus. Pensando em nós, pré-adolescentes e adolescentes, a igreja tem um cuidado especial com a gente. Na IBB, todos podem aprender os valores cristãos de forma atrativa, através da palavra de Deus. A gente também se encontra para se divertir. Recebemos cuidado dos pequenos grupos, que são voltados exclusivamente para o momento em que vivemos. Homens e mulheres encontram oportunidade para aprender o papel de cada um na sociedade e na família, de maneira que cada um encontra significado e sentido para a sua vida. Aqui os idosos encontram cuidado, amizade
e oportunidades para compartilharem as suas experiências e ensinarem com as suas histórias. A área de educação cristã é exemplar, a grande guardiã do DNA da IBB, Vida Discipular. Nossa área social é referência. A ABC Vida é sinônimo de transformação de vidas. As novas gerações são bem-vindas e estimuladas a serem protagonistas na sociedade. Os casais são desafiados a viverem relacionamentos duradouros e saudáveis. Pastores, ministros, obreiros, líderes da IBB, gente que serve de todo o coração. Eu participo do PGM e no PGM eu encontrei acolhimento, união, amor, e isso realmente a gente consegue viver dia a dia tendo a proximidade com os irmãos no PGM. O PGM para mim é uma outra família, na verdade é minha família. Ali nós temos muitos ombros, nos acolhe, nós trocamos experiências que nós temos e todo mundo se acolhe, todo mundo se abraça. Então é uma família maravilhosa, é a minha família PGM. Em um culto que eu estava participando na quinta-feira à noite, realmente eu senti que Jesus tocou no meu coração e eu entendi o chamado de Jesus e realmente resolvi aceitar Jesus na minha vida. Na IBB eu tenho encontrado amigos, união, e aqui eu consegui me sentir acolhida e muito feliz também. Uma igreja acolhedora. Uma igreja discipuladora. Uma igreja multiplicadora. Essa é a IBB. O futuro é construído por sonhos. Sonhamos em viver histórias ainda mais inspiradoras, experiências mais profundas de amor e mais oportunidades para servir. A obediência a Deus nos trouxe até aqui. E cremos que obedecendo, continuaremos crescendo. Queremos multiplicar o amor e ir cada vez mais longe, mas também queremos amar intensamente e acolher os que estão por perto. Queremos viver a vida que Cristo nos prometeu. E para isso, precisamos ir. Ir em direção aos perdidos, ir em direção aos que serão alcançados, preparados e enviados. Ir aonde Deus nos enviar. Ir sem medo de deixar de ser. A igreja viva que a IBB é. Viva porque não para. Viva porque faz. Viva porque a vida está em nós. Viva para multiplicar. Viva para frutificar. Viva para doar vida. A IBB é essa igreja viva que existe para glorificar a Deus e servir ao próximo. É viva porque o amor vive em mim, vive em ti, vive em nós e vive através de nós. A IBB é viva porque Jesus é vida, e a vida permite recomeços. Cada um de nós encontrou em Cristo a alegria e a paz, que não tem preço. Meus amados irmãos e irmãs, somos uma igreja viva. Faz 60 anos que somos uma igreja batista viva. Louvado seja o nosso Deus. Agradeço a Deus pela vida de todos os pastores, líderes, membros que investiram seus dons e talentos ao longo da nossa história, para que hoje nós existíssemos. Eles edificaram as fundações para que ao longo desses 60 anos, de tantas maneiras, pudéssemos ministrar as necessidades das pessoas em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque tantos lares hoje estão abertos todos os dias com nossos pequenos grupos para alcançar pessoas, acolher, cuidar cada uma delas, prepará-las para que elas, como discípulos de Jesus, possam ser enviadas para Curitiba, região metropolitana e até os confins da terra. Deus tinha um plano incrível para a nossa igreja, plano que foi vivido pelas gerações que nos antecederam e agora chegou a nossa vez. Viveremos as próximas décadas como uma igreja viva. Deus nos chama e diz: santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você está disposto a experimentar o plano incrível que Deus tem para a nossa igreja? Deus nos chama para ser forte e conquistar. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Somos uma igreja viva que serve o Deus vivo.
Venha comigo, vamos juntos construir o futuro da nossa igreja. O presente das próximas gerações é o futuro da nossa igreja, promovendo a glória de Deus. Eu conto com você. Por isso, entre tantos desafios, decidimos acreditar e sonhar. Que as sementes que plantamos agora irão frutificar. E a história dos próximos 60 anos. Uma multidão irá contar.